Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. É 1º de julho, é começo de mês e a gente aqui, graças a Deus, abrindo mais uma edição do seu Rede Verdade, ao vivo aqui na Arapuã é assim, toda a equipe, nós apresentadores, a equipe toda, graças a Deus, fazendo chuva, fazendo sol, com vacina, sem vacina, vem aqui para poder trazer a programação que você gosta de acompanhar pela TV Arapuã. O programa de hoje eu vou conversar com ela, como o Samuca disse e registrou, é sempre polêmica, vereadora Elisa Virgínia, ela que está aqui conosco, ela que é vice-presidente da Câmara Municipal de João Pessoa. Vamos falar sobre a nossa capital, sobre os trabalhos da Câmara, mas também vamos falar sobre todas as discussões e os embates que estão sendo realizados lá em Brasília, na capital federal. Deixa eu cumprimentar a vereadora, a gente vai direto para Brasília com o Napoleão. Vereadora, muito boa tarde, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Rede Verdade. Boa tarde, Luiz. Prazer de novo estar aqui, né? Sempre disposta e com coragem para a gente não esconder nada, mostrar tudo e ver o que vier, que a gente está pronta. Bom demais. Olha só, vamos conversar sobre o debate lá em Brasília. Está pegando fogo, a CPI, reviravolta na CPI da pandemia. E por falar nisso, tem pedido de impeachment, mais um, o super pedido contra o presidente Jair Bolsonaro. Já são mais de 120 pedidos. O super pedido de flash, né? Que já... Vamos com o Napoleão de Castro para ele trazer. Napoleão de Castro traz um pouco das informações de lá e a gente vem aqui e conversa sobre o tema. Napoleão, é com você. Oi, Luiz. Meu abraço a você, muito boa tarde. A gente volta aqui de Brasília, com mais de 46 entidades, parlamentares, partidos políticos, intelectuais, artistas estiveram aqui na Câmara e protocolaram esse pedido que já supera a casa de 130 representações pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Com exclusividade para o Rede, eu conversei com a presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, e ela falou deste momento que vive o país, desse pedido e até da convocação que fez para as manifestações do próximo sábado. E nós tivemos aqui um conjunto de forças políticas com diferenças grandes, mas que tem a unidade que é retirar o Bolsonaro pelos crimes que ele cometeu, crimes óbvios, que nessa peça estão muito bem descritos e muito bem fundamentados. Então eu vejo com muita esperança o dia de hoje, assim também como o dia de sábado, o dia 3 de julho, mais uma manifestação. Vai precisar articulação política e a manifestação de ruas para que o impeachment aconteça. Presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, deputada federal aqui no Congresso Nacional. CPI da pandemia prossegue hoje, ouvindo exatamente aquele intermediário da venda de vacinas no país que disse ter recebido uma proposta para pagar propina de $1 por cada vacina, é o convidado desta quinta-feira na Comissão Parlamentar de Inquérito, que tem uma agenda extensa, inclusive também para amanhã, terça-feira. E a realidade, Luiz, que está sendo vivida no combate à pandemia no país. Eu conversei com a senadora Nilda Gondim, MDB do nosso estado. Ela criticou a política ou a falta de ação do governo federal e, em relação ao estado, isentou o governo do estado, disse que tem acompanhado o trabalho que vem sendo feito pelo secretário Geraldo Medeiros, como também pela Secretaria de Saúde, fazendo o possível para buscar o atendimento da população aí em nosso estado. Veja o que disse a senadora. A falha maior foi do governo federal. Eu não culpo o governo do estado da Paraíba absolutamente nada, porque eu vejo o trabalho do governador João Azevedo, do secretário Geraldo, certo? Lutando, buscando recursos, tentando encontrar leitos e mais leitos para distribuir por todos os municípios da Paraíba. E eles estão sempre ativos, né? Em cima, para que possa resolver, sanar um pouco essa tragédia que se abateu, não só no Brasil, mas no mundo todo. Senadora Nilda Gondim, MDB do nosso estado, em entrevista à equipe Arapuã. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Rede Verdade. Tá aí, Napoleão, muito obrigado, sempre antenado lá na capital federal. Só pancada no presidente Jair Bolsonaro, vereadora. Você viu aí a deputada Gleisi Hoffmann, que assinou ontem a questão do tal super pedido de CPI. A namoradinha. A namoradinha de quê? Né? Sim, era o apelido. Dos apelidos, né? Mas
E aí, o presidente tem essa lista toda de crimes cometidos, são 125 pedidos de impeachment para o presidente. Você acha que prospera alguma, vereadora? Como é que vocês estão? Eu acho que agora vai. Vai para onde? Eu acho que agora o Bolsonaro cai. Olha só, essa união, né? Gleisi Hoffmann, Joyce Hasselmann, Kim Kataguiri. Aliás, toda a esquerda, Freixo, ontem Joyce Hasselmann dizendo, não, o Freixo me perguntou se eu não ia assinar o impeachment, eu não titubeei, eu disse que ia prontamente assinar. Eu digo, nossa, esse povo todinho agora Ela falou vai. que é o pior presidente da história do Brasil. Isso é um absurdo, né? Isso ela não dizia há uns anos atrás, mas o espírito dela de rainha é tão grande que fez com que ela tropeçasse na própria coroa. Né? E, na verdade, isso é um absurdo muito grande e a gente está vendo aí, a cada dia tentam construir uma narrativa, incriminar o presidente e a gente vê que o que é feito ontem à noite, hoje de manhã já se desfaz pelos próprios depoentes, como foi o caso do deputado que foi lá ser ouvido pela CPI, Luiz Miranda, e ele mesmo à noite já estava mudando a versão dentro da própria CPI. Ele já foi meio que desmentido ali pelo próprio irmão, Renan Calheiros, ao fazer perguntas ao irmão dele e recebia as negativas ou as confirmações de outras coisas que ele não queria, ele já ficava meio que mudo ali na própria hora, no momento exato. Só para contextualizar quem está nos acompanhando, de forma muito resumida, o deputado federal Luiz Miranda tem um irmão que é servidor do Ministério da Saúde, que fez uma denúncia de que haveria ali uma tentativa de compra com corrupção da Covaxin, a vacina indiana. Isso. Essa denúncia causou ali na CPI um espanto e uma nova mudança de foco. As informações de hoje dão conta de um trecho de uma fala do deputado. Ele próprio teria interesse em compras e isso confundiu um pouco ali. Agora, além desse debate, tem um debate também com o diretor do Ministério da Saúde, que já foi exonerado, mas da denúncia de que ele teria cobrado aí propina, $1 por cada vacina da AstraZeneca, inclusive, com intermediação de uma empresa brasileira. De toda forma, com toda a confusão, são temas de corrupção contra o governo Bolsonaro, que sempre usou a narrativa de que neste governo não há casos de corrupção. Isso lhe abala como defensora do presidente Jair Bolsonaro? Como é que você avalia isso? De forma nenhuma. Se fosse o presidente Bolsonaro cobrando propina, se fosse algum indício de que o presidente ou algum ministro dele tivesse cobrado. Nenhum ministro, porque assim, o Brasil, você sabe, tem pessoas corruptas em todos os lugares. Acho que não vai acabar nunca 100% da corrupção. O problema é o que se fazer com a pessoa que está fazendo corrupção. O rapaz lá já foi exonerado. O presidente não tem nada a ver com os atos dele. Ele tem a ver com o que se faz depois do que acontece aquele ato, não é? A corrupção, por exemplo, a tentativa de colocarem em Bolsonaro também a possível compra da vacina Covaxin, não é? Dos bilhões que estariam, 1,5 milhão, que estaria empenhado para uma possível compra, também não é um ato de corrupção. Tudo foi corrigido. Aliás, o próprio deputado e o irmão dele, quando aponta de que iriam procurar o presidente para informar, já é, de certa forma, uma informação de que o presidente não estava conduzindo, pelo menos. Se foi omisso depois, se foi prevaricou depois, tudo bem, mas já é um álibi de dizer que ele não sabia. Luiz, ele inclusive, antes dele ir para a CPI, ele tinha dado uma entrevista na TV lá de Brasília, onde ele dizia que falou com o presidente já comunicou à Polícia Federal. Agora, vereador, com esse discurso aí, não é o mesmo discurso que cabe o presidente Jair Bolsonaro, inclusive, usou essa expressão. Ora, eu não tenho como saber de tudo o que acontece, que se passa nos ministérios. Não é um discurso que também absolve os governos do PT? Porque, enfim, muito do que aconteceu a partir de José Dirceu na Casa Civil e de tudo. Então, não é um discurso que todo presidente, quando é ali emparedado com denúncias de corrupção, usa esse discurso de dizer, olha, nos ministérios eu não tenho como mexer. Não, essa aí... Não absolve o PT também? De jeito nenhum. Por quê? Dirceu era quem? Era chefe de gabinete do homem. Era o homem mais aproximado a ele. Era a pessoa que ele mais contava, que mais tinha confiança, que voava com ele nos aviões da vida, que estavam junto com ele. E ele que ia lá com a malinha do mensalão para dar aos deputados. E o Ministério da Saúde não estava em evidência, não estava ali... O Ministério da Saúde não era uma pasta que, nesse momento, em função da pandemia, não era uma pasta em evidência? Mas acontece que, por exemplo, se o Luiz Miranda foi lá, disse para ele fez o quê? Polícia Federal. Ele fez o que agora com esse que foi acusado de corrupção, de pedir propina?
demissão, exoneração. Isso é que um gestor tem que fazer. No cheirinho, na fumaça, onde tem fumaça tem fogo. Então, demite logo para a gente logo se prevenir. Eu acho interessantíssimo a entrevista que o outro ministro disse, o Tarcísio, né, da infraestrutura, disse. Ele disse, como é que você trata de corrupção dentro do seu ministério? Porque ali é um ministério de obras, muitas obras, muito dinheiro rola. Ele disse, nós temos um posto da Polícia Federal dentro do ministério. Então, não tem como ter corrupção. Então, eu acho que a gente vai ter que ter um posto de Polícia Federal dentro de cada ministério, principalmente desses maiores. Se bem que eu acho que todos que têm volume de dinheiro precisam, sim, de um posto. Você acha que esfria para a base de Bolsonaro essas denúncias de corrupção ou vocês têm ainda mais combustível para ir para a guerra? E se 2022 será pautada a eleição, a disputa será pautado entre um acusando o outro de ladrão, de roubo? Gente, esquenta, porque toda vez que a gente vê que existe uma... Ai, meu Deus, será que agora realmente isso é real? No outro dia se esclarece os fatos, no outro dia se desmorona, no outro dia aquela cortina de fumaça se apaga e a gente vê a realidade, e a gente vê quem são realmente as pessoas que queriam que acontecesse aquilo. Nesse fato aí da Covaxin, que eles acusaram, inclusive, o líder do governo de ter feito uma emenda para a compra dessa vacina Covaxin. Quando a gente olha os parlamentares que fizeram... Não, aliás, ele fez a lei, e os parlamentares que fizeram emendas foram justamente o irmão de Renan Calheiros, foi Osmar Aziz, foram todos esses deputados que hoje, esses senadores que hoje estão acusando ele de ter feito isso, eles próprios fizeram emendas, e nas suas emendas eles davam mais relevância aos fornecedores de onde? Da Índia e da Rússia. Ou seja, então assim, se tinha algum interesse aí nessa lei ser feita, maior interesse tinha nos deputados e nos senadores que fizeram as emendas direcionando, de certa forma, a compra para esses fornecedores. Com a vereadora Elisa, caso a CPI dê uma bola fora, né, com essa questão das denúncias de corrupção, ainda restará a acusação, a ilação, a leitura de que houve negligência na compra da vacina, atraso na compra da vacina e a acusação de que muitas mortes foram provocadas em relação a isso. Do que a CPI já pegou em relação a isso? Qual é a sua leitura? Olha só, a gente fica assim, temeroso em dizer, mas olha só, ano passado não existia vacina, eram protótipos, eram projetos, eram pessoas que estavam fazendo testes. O próprio Estados Unidos começou a se vacinar, a Pfizer, né, que é de lá, começou em dezembro. Mas o presidente não teria que ter dito sim e dando certo início, não, era outra coisa? Era muito diferente, era tudo muito novo, a responsabilidade era muito grande, se tivesse dado errado. Hoje eu estava vendo uma mãe, né, chorando porque ela colocou a sua filha de 12 anos para fazer os testes e a menina ficou completamente doente. Então, assim, era muito temeroso na época. Nós estamos vacinando, estamos aí, o país, eu acho que está em 3º ou 4º lugar do mundo em vacinas. João Pessoa, eu já quero parabenizar Cícero Lucena, está aí com 64% das pessoas vacinadas com a primeira ou segunda dose. Então, assim, nós estamos chegando lá. A vacinação é muito importante, mas não é isso que está, por exemplo, libertando as pessoas da morte. A gente começou a vacinar e mesmo assim ainda continuam morrendo pessoas. Até o mês de maio atingimos aí infelizmente, mais de 500 mil pessoas mortas. A gente fica muito triste com essa batalha. Mas e os outros tratamentos que poderiam ter sido feitos? As outras coisas que poderiam ter sido feitas? O tratamento inicial que tem que ser feito com toda e qualquer doença, não é somente com o Covid. Poderia ter salvo. A senhora ainda defende? Defendo, com certeza. Mas todos os aliados do presidente que estão indo à CPI para falar de tratamento precoce, eles estão negando. Medo. Já estão negando. Medo, porque assim, nós estamos vivendo ali, um julgamento de exceção, né? A gente está diante de um Renan Calheiros, de um Osmar Aziz, que não tem moral nenhuma para estar ali. Inclusive, ontem, um deputado estadual do Amazonas desmascarou toda aquela questão do Osmar Aziz. Ele já foi governador
do Amazonas. O Eduardo Braga também já foi governador do Amazonas. E ele disse, você não tem moral para isso, como é que você está dizendo isso aí? Que se você mesmo já desviou 260 milhões da saúde, se você pagou mais de 1,5 bilhão em processos indenizatórios, ou seja, assim, são pessoas que não têm escrúpulo nenhum, que estão levando a narrativa, que fazem o que fazem com a doutora Nise Hagamushi, trataram ela mal, desrespeitaram ela como mulher, como cientista, como médica, e quando vai um amiguinho, aí eles tratam tudo bonzinho, tudo pianinho, tudo na maior educação. Ainda tem a coragem, né? A Simone Tebet, né? Como ela é contra o governo Bolsonaro, eles tratam ela com maior carinho e amor, dizem, eu trato mulher aqui com maior carinho e amor. Isso, aí, pra cima de mim, né? Não tem lógica, não. Então, assim, as pessoas ficam temerosas até no que vai falar. Ontem, um dos deputados que estavam presidindo, se eu não me engano, foi... Desculpa. Eu queria perguntar sobre isso. Por falar em tratar a mulher de forma carinhosa, como é que você avaliou o tratamento que foi dado pelo deputado Valber Virgulino à senadora Daniela Ribeiro, do Progressista, do seu partido, em relação àquela não presença dela na reunião das oposições? O deputado disse assim, eu não falo com a senadora, que ela é tutelada pelo irmão, ela é café com leite. Como você viu isso? Olha só, todo e qualquer tratamento que seja dado a toda e qualquer pessoa, mas hoje, como nós temos poucas mulheres na política, que é difícil a mulher chegar lá, como Daniela chegou, então eu rechaço, eu desmereço, ninguém deve ser tratado mal. E principalmente uma mulher, onde você tem que ter um tratamento especial, porque eu sou do tempo ainda do cavalheirismo, eu sou do tempo ainda que o homem deve estender a mão, deve tratar bem a mulher e deve ser educado. Então, a educação, para mim, é tudo. Bom, você está num partido e está numa base política, na verdade, né? A própria relação com o prefeito Cícero Lucena, com o deputado Aguinaldo Ribeiro, que não estão e nem fazem de forma tão clara, tão nítida, e tão contundente, como você faz, a defesa do projeto da reeleição do governo Jair Bolsonaro. Isso dando choque? Você tem algum veto? Até onde é que você acha que em 2022, na hora das cartas serem colocadas na mesa, vão pedir para a vereadora Elisa Virgínia realmente tomar aí uma posição que seja próxima a que o partido vai tomar? O que é que você vai dizer, vereador? Eleições 2022. Só tem um posicionamento bem pró-Bolsonaro, não é o que acontece com o resto das lideranças que fazem parte da sua aliança aqui em João Pessoa e no Estado. E aí? Onde é que você vai? Eles vão se adequar a Elisa ou a Elisa vai se adequar a eles? Eu espero que eles respeitem meus posicionamentos. Eu sou conservadora e sou de direita, não é na onda Bolsonaro, não. Desde 2014, antes de 2014, eu sou conservadora, eu acho que está no meu DNA. Eu sou cristã, sou evangélica, sou de uma linha mais dura, de uma linha de disciplina com o filho, de uma linha de ter ainda a senha do celular dos meus filhos, né? Agora não, que eles estão de maiores, mas eu sou dessa linha. Então, assim, tudo que se refere à esquerda é o que a gente vê, né? Por exemplo, na marcha gay, por exemplo. Pessoas vestidas de Jesus dizendo que são gays, tá um desrespeito completo. A gente vê pessoas desrespeitando. Eu vi um vídeo agora, semana passada, de um pastor fazendo um batismo e chega um movimento LGBT e fica criticando, fica xingando. E teve uma propaganda que está causando muita polêmica, que é de uma marca privada, com as crianças falando sobre as relações. As relações, né? Colocando crianças no lugar onde elas não são chamadas. O que é que você achou daquilo? Um absurdo, eu fiz um vídeo sobre isso. Eu acho que a criança não deve ser chamada para opinar sobre isso aí. A gente via que claramente que algumas daquelas crianças estavam constrangidas, algumas esqueciam o texto, e aí elas colocam para... Porque assim, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ensina a criança no caminho em que ela deve andar, porque quando ela crescer, não se desviará deles. E eles estão pegando isso e ensinando mesmo. E isso aí, elas colocam elas em entretenimento, colocam elas para curtir o Pablo Vittar, colocam elas para curtir as Anitas da vida, as artistas que são adeptas a tudo isso aí, para moldar o pensamento da criança enquanto ela está... Você tem alguma sugestão de como fazer para que as crianças cresçam respeitando as diferenças, ou é uma linha muito tênue entre ensinar a respeitar e estimular a mudança? A linha é muito tênue, tem que ter muita ética, tem que ter menos covardia de você dizer, fulano tá daquele jeito, olha, a gente tem esses dois ensinamentos. Papai acredita assim, eles fazem assim, mas a gente respeita. Não tem problema deles serem assim, contanto que, por exemplo, o pai
Ele tem que ensinar o que ele acredita. Mas você acha que tem que dizer que é errado, que seria supostamente errado? Não diz que é errado, não diz que é certo. Ele faz assim, meu filho, mas a gente acredita assim. Na Bíblia diz assim. E deixa as crianças em paz, deixa as crianças viverem a infância delas. O que está acontecendo é que esses movimentos desse tipo, eles tentam roubar a infância da criança, tentam erotizar a criança, tentam fazer com que a criança seja sexualizada antes da idade e antes de pensar nessas coisas. Criança, nesse momento, é para estudar, é para brincar e é para respeitar toda e qualquer pessoa, independente do que elas façam. O apresentador Siqueira Júnior, que já foi aqui da casa, está no programa nacional, fez um debate muito contundente em relação contra essa peça especificamente. Já tem ação do Ministério Público Federal e já tem campanha dizendo que querem calar o Siqueira Júnior. O que você acha? Siqueira exagera ou não, vereador, nas suas falas? Olha, ele mesmo veio a público ontem, pediu perdão pelos seus exageros. Ele disse que continua pensando da mesma forma, só que exagerou, né, como ele ficou muito irritado, né, com o marketing da Burger King, de usar crianças num assunto tão delicado, que deveria ser deixado para outro momento, ou ficar entre família. Então, ele ficou muito irritado e pode ter exagerado, mas ele tem que continuar defendendo o que ele acredita. Afinal de contas, nós vivemos numa liberdade de expressão para uns e para outros não, né? Quando o cristão é calado, é liberdade de expressão. Quando o Siqueira fala aquilo dali, não é. Então, é 2 pesos e 2 medidas. Tá. Bom, mas vamos voltar para a política. Pois não. Vereadora Elisa Virginia vai com o Bolsonaro, mesmo se Aguinaldo Ribeiro for com Lula? Olha, eu espero que Aguinaldo Ribeiro não vá com o ex-presidiário, uma pessoa que foi retirado ali, as acusações, não por falta de provas, não porque ele não tenha feito, mas simplesmente acharam um meio de dizer que o local onde ele foi julgado não era apropriado e colocaram para outro julgamento. Então, assim, ele não foi inocentado, gente. Ele só estão esperando mais, mas o processo está rendendo. Então, assim, eu não voto em presidiário, nem em ex-presidiário. Espero que o meu partido não me force a isso, porque, aliás, não vou me forçar, né? Nem que eu... Não vai chegar a esse extremo, ele Você não vai dizer, nem fazer que eu isso. saia. Nem que eu tenha que sair do partido, eu não vou votar. Eu nunca votei no PT, gente. Eu nunca votei no PT, no PCdoB, esses partidos de esquerda, a gente sabe muito bem, a gente já saiu de uma lama, a gente não quer colocar o país numa lama de novo. Nós estamos aí conseguindo, com muito cuidado, a gente está vendo o esforço que os Renans da vida, que os Renans Calheiros da vida fazem, que os Osmares da vida fazem para tentar colocar uma cruz que não é dele, de Bolsonaro fazer. E estão vendo que todo dia se atropela nas próprias palavras, não é? E aí agora a gente vai querer voltar ao que era antes? Não dá, né? No mensalão da vida, nas malinhas de dinheiro, nos dinheiros na cueca, nos dinheiros não sei aonde, gente, não dá para voltar. Bom, eu vou fazer a mesma pergunta, só saindo da disputa presidencial para a disputa pelo governo. A vereadora Elisa Virginia vai ficar contra a reeleição do governador João Azevedo, mesmo se Cícero e Aguinaldo embarcarem no projeto de reeleição? Ou já está tudo pactuado? Você achava que o progressista tem que ir, de fato, com a reeleição de João? Ou você acha que o progressista deveria estar naquela reunião da oposição que acabou nenhum representante da família Ribeiro estar lá? Eu sou direita conservadora. Isso significa, aqui no Estado? Eu voto em Cícero, né? No Estado a gente não tem como ser esquerda, nem tem como pensar de outra forma. Então você acompanharia... Eu sou direita conservadora, gente, é muito difícil. O governo, ele não pensa, por exemplo, o governo estadual... O governo João, você está dizendo? O governo João, ele friou muito essa questão. Por exemplo, as escolas ainda estão fechadas. As escolas públicas ainda estão fechadas. Nós somos o último país do mundo a dar oportunidade para as nossas crianças que estão em casa sofrendo insegurança alimentar, sofrendo com a questão da violência doméstica, com pedofilia, vulnerabilidade nas ruas, e por que nossas crianças não estão estudando. Isso eu tenho cobrado, inclusive, na Prefeitura Municipal de João Pessoa. Está tendo uma briga aí entre o pessoal dos sindicatos, entre as secretarias, mas a do Estado ela priva mais. Então, só quem tem direito de estudar, por exemplo, presencialmente, são as crianças que estudam em escolas particulares. Nossas crianças estão sofrendo, em lugar de criança é na escola. Eu sou absolutamente contra isso. Você se vê mais votando no ex-prefeito Romero Rodrigues, na disputa ao governo do Estado? Romero Rodrigues tem um portfólio e tem vamos dizer assim,
ele conseguiu ser mais próximo de um governo que se diz de direita. Né? Nós precisamos estudar muito essa questão, mas e a minha linha é essa. Tá aí, vereadora Elisa Virgínia, muito bom, sempre muito bom falar com você, porque você está sempre muito bem, sem hesitar, dando as respostas todas. Queria agradecer sua presença aqui no Rede Verdade. Obrigada. Bom demais. A você o nosso abraço, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Você continua na programação da TV Arapuã. Até amanhã, se Deus quiser.